Emmanuel Carrère, escritor, cineasta, jornalista francês, recebeu o Prémio da Literatura de 2021 da Fundação Princesa das Astúrias. Por ocasião da cerimónia, em Oviedo, a Euronews esteve com ele e fez uma entrevista exclusiva. Testemunha do seu tempo, escritor da realidade, Emmanuel Carrère está agora a acompanhar o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris. Bom dia, Emmanuel. Bonjour. No seu último livro, Yoga fala dos atentados no Charlie Hebdo, que aparecem bruscamente na sua história. Penso que tenha participado, ou pelo menos seguido, as homenagens a Samuel Paty, o professor assassinado por ter mostrado as caricaturas de Maomé numa aula sobre a liberdade de expressão. Como é que, na sua opinião, se concilia esta sacrossanta liberdade de expressão com a liberdade religiosa, que é também uma liberdade? Podemos criticar uma religião, podemos blasfemar sem insultar os outros? Essa é uma grande questão. Alors, attendez. C'est sûr que le droit au blasphème Sem fait dúvida absolument partie de notre que o direito à blasfémia faz parte da nossa tradição republicana et d'ailleurs e até pré-républicaine. pré-republicana. Chez Voltaire, il est Já existia em Voltaire, por exemplo. a considérer ça malgré Apesar de tout tudo, comme, inaliénable, quoi. tenho tendência a considerá-lo como algo inalienável. Voilà, le risque O risco de d'offenser, ofender faz parte. il est inclus dedans, mais non, malgré tout, à partir du si on dit, bien sûr, on peut dire. Se dizemos que é preciso ter uma coisa sem esquecer a outra, apesar de tudo, dou primazia à liberdade de expressão e de pensamento. Pode parecer uma resposta evasiva, mas estou mais desse lado da liberdade de expressão, custe o que custar. Está a acompanhar o julgamento dos atentados de novembro de 2015 para um semanário francês enquanto cronista. Será esse o tema do seu próximo livro? Se sim, sabe já qual vai ser o seu ângulo? Seria capaz, como fez em livros anteriores, de misturar a ficção ou a autoficção com esta realidade muito dura que é a dos atentados no Bataclan, que se tornaram uma ferida nacional? Consegue apropriar-se disso? Je suis pas du tout sûr que ça aboutisse à un livre, ce travail, mais c'est très Não possible, sei mas se este trabalho vai acabar em livro, sans avoir la mas é moindre muito idée possível, de é algo em que estou a pensar. parce que, vous voyez, on est tout Não au tenho début, ideia da forma que vai ter, até porque estamos no início, seria prematuro. Voilà, ça serait totalement prématuré. Quanto a injetar-lhe algo de ficção ou de docu-ficção, não o vou fazer. Na verdade, nunca o fiz. Quando escrevi O Adversário, não havia lá uma gota sequer de ficção. O que é que retém deste primeiro mês de processo? Qual é a sua impressão geral? Là, ce qui va se terminer, c'est une période, une séquence très Está particulière. a terminar um período muito particular, que é o dos testemunhos dos queixosos, ou seja, dos sobreviventes e dos familiares das vítimas. Tudo isso é de uma intensidade emocional extrema, o que faz com que todos nós, que estamos a seguir o processo, estejamos devastados. Chegamos a casa e temos crises de choro. É algo terrível, mas vai além disso. Somos também testemunhas de um momento de humanidade excepcional e admirável. A partir da próxima semana ou da seguinte, começam os depoimentos dos arguidos. Ou seja, vamos mergulhar numa dimensão completamente diferente. Dans une dimension tout à fait différente du procès. C'est très étonnant un tel procès. Parce É qu'on a um l'impression julgamento que espantoso, porque ça temos a essaye impressão sur 9 de, em mois, 9 meses, de déployer dans ver tous les de todos sens, os sous sentidos tous e les todos os angles, ângulos ce qui s'est o que se passé en passou em quelques poucas heures, horas ce naquela du noite de 13 de novembro. Donc c'est quelque chose de Por isso é algo muito difícil do ponto de vista emocional, mas ao mesmo tempo apaixonante.
O que espera deste julgamento, se é que podemos esperar algo de particular? É engraçado, essa é a mesma pergunta que fazem a cada uma das testemunhas das vítimas. No fim do depoimento, perguntam a cada uma o que espera do julgamento. E a resposta que posso fazer minha é que se faça justiça. Ou seja, que as penas sejam proporcionais aos atos. Mesmo se sabemos que as pessoas que estão no banco dos réus não mataram. O que não as exonera, claro, mas aqueles que executaram o crime morreram todos. A resposta significa também que seja feita justiça segundo as normas do direito. Num processo como este, é um ponto de honra que tudo se passe bem, que os arguidos tenham direito a uma boa defesa. É algo que todos pedem, incluindo os mais martirizados. Há também a ideia de compreender melhor as coisas que nos podem permitir prevenir novos atentados. Mas nisso não acredito muito. Et puis, ce que disent certains, et au fond, moi, ce que peut-être je retiens le plus... O que muitos dizem e que eu pessoalmente retenho mais é que deve haver um testemunho coletivo destes acontecimentos. Talvez aí haja alguma deformação profissional. É o ponto de vista do escritor. Não é só o meu ponto de vista, é o de muita gente que testemunha, para quem este é um aspecto importante. Contar. Sim, porque cada um tem a sua própria história e o facto de ouvir as de todos os outros é muito importante e muito precioso. Não é só a minha deformação profissional que dá importância a essa dimensão. Última questão. Lao Tzu disse que o objetivo não é o objetivo. O objetivo é o caminho. Penso que conhece essa citação. Conheço e subscrevo inteiramente. E em que ponto do caminho está? Pergunta difícil. Todos temos o nosso caminho. Às vezes tropeçamos, claudicamos, acontece-nos a todos. O que nos leva ao início desta conversa, o desejo de melhorar, nem que seja um pouco. Melhorar as coisas ao nosso redor. É uma ambição ao mesmo tempo modesta e imensa. Merci Emmanuel Carrère. Je vous remercie. Merci à vous.